Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Dantas e sou projetista hidrossanitário há mais de 4 anos e já participei de todo tipo de projeto que vocês podem imaginar, desde residência até edifícios com mais de 50 pavimentos. E no vídeo de hoje eu resolvi compilar todos os conceitos que eu acho que vocês deveriam saber para sair do absoluto zero no Revit e começar a modelar seus primeiros sistemas de instalações hidrossanitárias. Esse tutorial vai ser rápido, então eu não vou abordar com profundidade cada um dos temas que iremos abordar hoje, mas vocês podem acompanhar a série de vídeos que eu vou gravar sobre o assunto aqui no canal e com certeza ao final dela vocês vão conseguir modelar qualquer tipo de projeto com total segurança. Então, apresentações feitas, vamos direto para a aula agora. Eu preparei esse documento para que vocês possam consultar no futuro, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, vocês podem consultar a qualquer momento. Vocês vão perceber também que no final do documento ainda está incompleto, mas quando eu finalizar o vídeo eu vou completar com todos os procedimentos que a gente vai usar para modelar cada componente, para quando vocês acabarem esquecendo como modelar algum elemento. Então, o objetivo dessa aula, só reforçando, é aprender os conceitos básicos para sair do zero e fazer suas primeiras modelagens de instalações hidrossanitárias. Vocês vão sair daqui, pelo menos entendendo como modelar um tubo, como modelar os elementos que compõem o sistema hidrossanitário. E os conteúdos que iremos abordar é como criar o projeto, como funciona a segmentação do Revit, a modelagem de elementos básicos dentro do Revit, então níveis, plantas, paredes, pisos. Isso não é só de instalações, algumas coisas são de arquitetura, como a parede e o piso, mas eu acho importante que vocês saibam como modelar isso para alguma necessidade que venha a ter no futuro. E aí as coisas de instalações que são tubulações, conexões, aparelhos, peças, então como você usa o Revit para colocar esse componente no seu projeto. Acredito que eu já tenha falado no início da aula esse aviso, mas vale reforçar. Você não vai sair desse guia dominando a ferramenta, é um guia introdutório. Nos próximos dias eu vou estar lançando novos vídeos nessa playlist, então vocês podem acompanhar para aprender mais sobre Revit. E eu acho que no final dessa playlist, no dia que eu decidi encerrar, vocês vão estar dominando a ferramenta e sabendo e tendo segurança para modelar qualquer tipo de instalação dentro do Revit. E se você quiser algo mais específico e rápido e tiver algum dinheiro para investir, existem ótimos cursos no mercado. Eu deixei alguns que eu já fiz e que o conteúdo é muito bom e que vocês podem usar como referência. E claro, isso aqui não é nenhuma recomendação, não estou ganhando para fazer isso, mas são cursos que realmente eu gostei de fazer e que eu acho que vai agregar na carreira de vocês. Então, quem tiver interesse, eu não coloquei na ordem de melhor para pior, nem nada do tipo. Então, é o curso da Escola Aplicada, do Eric Cavalcante, que é o Eric Bin, do Ferreto, do Pedro Leite e do Rodrigo RevitMap. São excelentes cursos. E cada um tem sua especialidade, cada um foca em uma coisa. Então, dá uma pesquisada lá, vê o conteúdo da galera, vê o que é que eles se propõem a fazer e toma a sua decisão. Provavelmente tem mais cursos que valiam a pena ser citado, só que eu não lembrei hoje, então vamos ficar com isso aqui. Como é que a gente faz para trabalhar no Revit? Primeiro, vocês têm que entender que existem dois tipos de arquivo: arquivos .rte e .rvt. Os arquivos .rvt são arquivos de projeto. Então, vocês estão vendo aqui um monte de projeto que eu trabalho no meu dia a dia e todos eles, a maioria, são arquivos .rvt. Quando você for fazer um projeto, vai ser esse tipo de arquivo que você vai criar. Só que o RT é um arquivo de template, é onde você vai salvar suas configurações, seus presets, suas predefinições, é como se fosse uma forma para que você construa seu projeto. Então, você vai ter todas as suas configurações, para você não precisar configurar tudo de novo de um projeto para o outro, você usa o template, que aí você vai reaproveitar suas configurações. Então, você vai atualizando o template e tudo mais. Eu vou disponibilizar esse template que a gente vai usar aqui agora, mas é um template muito básico que eu iniciei o desenvolvimento e acabei parando. Então, assim, não é nada profissional, é só para vocês acompanharem a aula fazendo os exercícios, né? Então, para criar um novo projeto aqui, vocês têm aqui a opção de criar famílias e modelos, não vamos entrar muito na profundidade do que é isso, mas você clica aqui onde tem modelos, você clica em novo e aqui vão ter os templates básicos do Revit e você pode procurar um template seu. Então, eu vim aqui e procuro o meu template. Você pode especificar um template, né? Então, eu selecionei aqui, que vocês podem ver que é .rte, e eu clico para abrir, ele já vai aparecer aqui, é só dar um OK. Você marca como projeto em vez de modelo de projeto. Modelo de projeto seria se a gente estivesse criando um template com base nesse. Mas a gente quer criar um projeto, então só é dar OK. Deu OK aqui, ele vai criar um arquivo .rvt para a gente, sem nenhum segredo. Se vocês salvarem aqui, salvar aqui na área de trabalho, por exemplo. Na minha área de trabalho. Pronto, salvei aqui o projeto 1. Se eu abrir aqui minha área de trabalho para a gente acompanhar,
Vocês podem ver que ele é .rvt. Então, é isso a diferença dos arquivos. O conceito que vocês têm que fixar aí, que existem dois tipos de arquivo de projeto no Revit. O segundo é a segmentação do software. A gente tem várias guias aqui, cada uma é segmentada por tipo de ferramenta. Então, a gente vai ter as ferramentas de arquitetura na guia de arquitetura, as ferramentas de estrutura nas guias de estrutura e as ferramentas de instalações hidrossanitárias a gente vai achar aqui em sistemas. São as ferramentas para todas as instalações MEP, mecânica, hidráulica e elétrica. Então, vocês vão encontrar de tudo aqui que for relacionado à instalação, ela vai estar nessa guia. E tem as guias mais gerais, que é a guia de anotar, a guia de inserir, de vista, de gerenciar, várias outras coisas. O Revit é dividido dessa forma, entre as disciplinas específicas, tem estrutura, aço pré-moldado, e as guias gerais, mas ele tem essa divisão de guia que ele vai agrupar essas ferramentas. Para a gente criar um nível, como é que funciona? Para criar um nível, basta você vir aqui em uma vista 3D, por exemplo. É o jeito mais fácil. Acredito que meu nível não esteja ativo. Aqui, para você entrar nesse campo de edição, você digita VG, o atalho VG, e aí você procura aqui por níveis. Não tenta entender isso agora, não é o foco. Mas só para eu visualizar meus níveis. Isso aqui é como se fosse sua planta baixa. É como se estivesse representando um corte horizontal no projeto, né? Então a gente vai ter esses níveis e nossos elementos estarão hospedados nesses níveis aqui. Qual é o jeito mais fácil de criar um nível? Sempre vai ter um nível no seu projeto. Ele não deixa eu deletar todos os níveis do projeto. Eu estou apertando aqui para deletar e ele não sai. Então o jeito mais fácil é você simplesmente duplicar esse nível aqui. Você pode copiar e aí você altera a elevação dele. Você pode escolher qualquer elevação. Então deixa eu conferir as unidades do meu projeto. Está em metro. Trocar aqui tudo para metro. Aqui você define a elevação. Se eu quiser que o primeiro nível esteja no nível 0 e o primeiro pavimento esteja no nível... Tem um pé direito de 3 metros. Só é trocar aqui clicando nesse ponto ou seleciona e vem aqui em elevação e você pode definir ela. Pronto. Aprendizado a criar um nível. Cada nível ele tem a possibilidade de você vincular elementos a ele. Então, por exemplo, você pode definir que uma caixa de esgoto ela está a 50 centímetros abaixo do nível 1 ou a 50 centímetros abaixo do nível 3. E aí vai como você está trabalhando, facilita bastante a nossa modelagem, porque a gente não fica pensando em qual altura exatamente tem que estar, né? Já está com referência ali no nível, diz, vai ficar 20 centímetros abaixo desse nível. Então, tem esse conceito de níveis, e os níveis é o que possibilita a gente de criar as plantas baixas, as famosas plantas baixas que você viu na faculdade, né? E para criar uma planta, você vem aqui em vista e procura por vistas de planta. Aqui é chamado de vistas de planta, e aí plantas de piso é como se fosse a nossa planta baixa. Então, você clica aqui em planta de piso, e ele vai abrir aqui os níveis que a gente tem o nível 1 e o nível 3, seleciona aqui o nível que você deseja criar uma planta baixa e clique em OK. Aqui, ele vai criar uma planta baixa que você vai ver os elementos que estão nesse nível. Essa planta baixa, ela tem uma faixa de vista. Então, a altura onde ela começa e ela termina para que você consiga ver os elementos dentro do Revit. Por exemplo, você vai ter o nível aqui, né? Vai ter os limites da sua faixa de vista. Então, o que você tem que se atentar no começo é o limite final e o limite inicial. Quando você define esses dois limites, tudo que tiver dentro desse espaço aqui vai ser visível no seu projeto, por exemplo. Para definir os limites, você digita VR, que abre as taxas de vista, ou então você procura aqui em editar e vai aparecer aqui para ti. Aqui está dizendo que vai da cota 0 até 2,30. E a referência é nosso nível associado. A gente pode definir o de baixo, é limitada para pegar tudo, mas o nosso nível é associado. Então, do nível 3 até do 0, do nível 3 ali até 2,30, eu vou conseguir ver tudo, só para vocês visualizarem. É como se eu estivesse dizendo isso aqui. Ó. De 3 metros até 2,30, a gente consegue ver tudo que está aqui. Como é que a gente pode comprovar isso? Você vem aqui na planta baixa do nível e modela um elemento. Vou modelar aqui, por exemplo, tubulação. Eu posso definir uma elevação intermediária. Eu vou dizer que ela está a 50 centímetros do pavimento. Ó, ficou só linhas para a gente alterar isso aqui. Só é definir aqui as opções de sobreposição, bota cores consistente e alto, só para a gente ver que é um tubo mesmo. E aqui eu consigo ver. Se eu definir a elevação intermediária desse tubo para menos 50, menos 0,5, menos 0,5,
Deixa eu ajeitar essa unidade também. Para ajeitar, se você quer usar ponto ou vírgula, você digita o N e ele vai aparecer essa unidade do projeto. E aqui tem, eu estou trocando o símbolo decimal para vírgula, para eu conseguir colocar a vírgula. Então, se eu botar aqui menos 0,5, ele some. Por quê? Está dentro, fora daquele limite, está abaixo de zero. Então, se eu der um Ctrl Z aqui e colocar também 2 metros, ele vai aparecer. Se eu colocar 2,40, 240 no caso, ele não aparece porque saiu da nossa faixa de vista. Pronto. Isso aqui é muito importante quando vocês estiverem modelando, porque basicamente é quando vocês forem criar seus detalhes de projeto, forem documentar seu projeto, vocês vão utilizar muito isso. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso guia só para lembrar o que eu tenho que mostrar para vocês. E aí vamos aprender como modelar a parede e como modelar os pisos. Para modelar a parede é simples. Você vem aqui na guia arquitetura e procura pelo... Aqui em construir você procura por parede. E ela também tem o comando padrão do Revit, que é o WA. Para criar uma parede é como se você estivesse desenhando uma linha. Então você vai desenhando a linha, ele vai criando uma parede nessa linha. Você clica uma vez para selecionar o ponto inicial e clica outra vez para selecionar o ponto final. E aí você modelou uma parede. Você pode definir também as propriedades dessa parede. Então, qual a altura desconectada, ou seja, qual a altura dela. Aqui ela está com 8 metros de altura. E aí você pode, por exemplo, botar 1 metro. Ela vem aqui para... Ela diminui. E você pode botar um deslocamento na parede de 0,5, que ela sai e desloca aqui da base. Então, é bem intuitivo. Deslocamento da base é o deslocamento entre ela e a base que ela está vinculada, que nesse caso você pode ver qual é a restrição da base aqui, que é o nível 3, é a referência. Então, é 50 centímetros do nível 3. Se eu mudasse isso aqui para o nível 2, ou para o nível 1, ela deslocaria 50 centímetros do nível 1, vendo? Então, é muito importante você entender isso. Beleza, se eu quisesse criar outra parede aqui, dá o comando WA novamente. Você clicando aqui na parede, ela já vai conectar automaticamente. Você podia, por exemplo, vamos fazer aqui um pequeno ambiente aqui nessa parede. Aqui a gente já criaria, por exemplo, a divisão de um quarto. Para criar um piso, como é que faz? Aqui também na guia de arquitetura tem o comando de criar um piso. Aqui, diferente da parede, a gente não vai clicando e vai gerando o piso. Aqui a gente tem que definir qual é o perímetro desse piso e o Revit vai criar a partir disso. Por exemplo, aqui você pode selecionar as ferramentas de desenho, qual a forma de desenho que você quer fazer. Você quer desenhar com linhas, você pode criar um piso com linhas. Por exemplo, isso aqui seria um piso. Para desenhar as linhas, você vai clicando. Cada ponto que você clica, ele vai criando um vértice. Para desenhar um retângulo, você seleciona ali o retângulo e clica uma vez no ponto inicial e no final. Ele vai desenhar um retângulo para você. E acho que é importante também vocês saberem essa selecionar linhas. Você pode já pegar uma linha existente no modelo e usar como referência. Por exemplo, essa parede aqui, eu posso selecionar as linhas dela, que ela já vai criar alinhado para criar nosso piso aqui. E se vocês derem Tab, ele já tenta... Ele muda as linhas aqui, ó. Eu tô aqui nessa. Dei Tab, ele tenta pegar outra referência. Então, se tiver uma coisa em cima da outra, vocês podem usar isso. E se eu dar Tab várias vezes, ele vai marcar a parede toda para mim. Eu posso clicar ele já cria a linha aqui nela. Então, vamos criar aqui dentro da parede também para ficar como se fosse o piso desse ambiente. Beleza. A referência está no nível 2 e o deslocamento da altura do nível é o nível 0. Se vocês olharem aqui e vierem no 3D, para vocês abrirem esse 3D que eu estou abrindo toda hora, só é vocês dar um comando BX, que ele cria uma box em volta dos elementos selecionados. Vocês podem ver que o nosso piso ele está alinhado à face superior com o nível 0. E aí vocês vão pegando com o tempo qual é a referência que o Revit usa para definir qual a altura dos elementos, né? Então aqui, por exemplo, se eu quisesse deixar como... Se eu quisesse elevar esse piso, só era alterar aqui para 0,5, por exemplo, e ele ficava na altura da nossa parede, ou então menos 0,5 para ele descer. Acredito que o piso não dá para mover com o mouse. Ah, dá sim. É a parede que não dá. A parede você não consegue mover ela na vertical. Tem que alterar na propriedade. Mas pode aqui, por exemplo, seleciona o piso, dá o comando... Seleciona aqui o comando mover, ou então vocês podem usar o comando MV. E aí você pode arrastar ele para a direção que você quer. Beleza. Piso, parede, já sabemos criar. Voltando aqui para o nosso guia. Tubulações. Como é que a gente cria tubulação? Vem aqui em sistemas, procura por tubo. Ou vocês usam o comando padrão do Revit, que é PI.
Para criar um tubo, a gente tem que selecionar o tipo do tubo, então a gente tem vários tubos, né? Que já está cadastrado os tubos comerciais, como PEX, série normal, série reforçada, PBS, enfim, tem todo tipo de tubo aqui. Você seleciona o tubo que você quer, vamos deixar aqui o tubo de esgoto mesmo. E no tubo você pode colocar a elevação, como a gente já tinha comentado no começo da aula. Então, por exemplo, eu quero que ele esteja... É importante você ver o nome que tem como referência, elevação intermediária. Então, ele vai dizer que o centro... O que é que está dizendo aqui? É que o centro do tubo está 0,5. Vocês podem ver outras referências aqui, em casos específicos, por exemplo, aqui na sua aba de propriedades, você vê que tem a elevação da parte de cima da extremidade superior, ou seja, a elevação da geratriz superior do tubo, a elevação intermediária, que é o que a gente estava mexendo ali, e a extremidade inferior. Se eu mudo o diâmetro, essas referências vão mudar. Como a gente estava com diâmetro de 100 milímetros, é 5 para cima, 5 para baixo. E você vê que tem extremidade superior e extremidade inferior. Ou seja, a gente pode botar inclinação no tubo. Aqui minha inclinação está desativada. Se eu modelar um tubo aqui, ele vai ter a mesma altura de entrada e de saída. Toda vez que eu troco aqui para o 3D, eu estou usando o VX, tá? Então, aqui vai estar aparecendo na tela a mesma altura tanto do início do tubo quanto do final do tubo. Para colocar a inclinação, você pode dar o comando PI, e aí você clica em inclinação abaixo ou acima, do ponto que você começou, quando está marcado com inclinação acima, você clica uma vez e ele vai elevar essa porcentagem. Então, para 1% acima. Então, esse ponto aqui vai estar mais baixo e esse vai estar mais alto. Se a gente criar com inclinação abaixo, e eu clicar primeiro aqui e depois aqui, esse ponto aqui vai estar mais alto e aqui vai estar mais baixo. Podemos conferir aqui no 3D, vocês veem que eles estão na direção oposta. E para criar tubo é isso, com inclinação, sem inclinação. E se você quiser alterar a inclinação do tubo depois de modelado, ele tem essa opção aqui no meio do tubo, você pode alterar para outro valor. Por exemplo, se eu botar 100%, eu crio um tubo de 45 graus. Parece que está em planta baixa, mas é um corte aqui, ó. Vocês podem ver a inclinação dele. E você pode alterar dessa forma. Beleza, criamos tubos, criamos paredes e pisos, e agora como é que a gente cria uma conexão? A conexão, o Revit é inteligente o suficiente para quando você está definindo um traçado de tubulação, ele cria a conexão automaticamente. Como é que a gente faz isso? Se você vir aqui no PI e dá para dar o comando de criar o tubo, vou botar aqui a cota 0,5, vou desativar a inclinação para ficar mais simples. E você criar aqui e mudar a direção, ele entende que aqui tem um cotovelo. E aí ele coloca esse joelho para a gente. Se você criar o tubo de novo e clicar em cima do tubo e puxar para baixo, ele já entende que aqui vai conectar os dois tubos e a forma de conexão que ele vai usar é o T. Como é que ele está fazendo isso? E, por exemplo, se você não quer que isso aconteça, na hora de modelar o tubo, você desmarca essa opção conectar automático. Que aí quando você modela, ele não conecta para ti. Então, mas normalmente a gente não usa com esse conectar automático desligado. Normalmente a gente usa assim sempre. E se caso você não queira que ele crie essa conexão aqui, você dá um tab que ele já não cria para você. Opa, mentiu para mim. Aqui, dá um tab e ele não cria para você. Então é isso. E você pode modelar a conexão pelo comando de conexão. Tem aqui esse comando, conexão de tubulação, que é o PF. E aí você pode entrar aqui, procurar pela sua conexão, por exemplo. Eu quero algum joelho. Vamos pegar o joelho de esgoto. Joelho série normal. Ele vai estar aqui. Eu boto aqui. Ele vai criar para mim o joelho. Só é clicar que ele cria no local. E aí o joelho vai ter todas aquelas propriedades do tubo. De elevação, de referência, de diâmetro. E aí, quando você cria pela tubulação, ele já reconhece o diâmetro automaticamente. Você criou aqui separado, ele vai criar num diâmetro padrão que você colocou na família. Então, se você muda aqui para 100 milímetros, ele vai ajustar o diâmetro 40, e aí ele até mudou o tipo de peça, viu? Então, para modelar a conexão é assim, basta clicar, mas normalmente a gente modela conexão automaticamente com o Revit. Em casos muito específicos, por exemplo, se eu botar aqui a 45 graus, ele vai criar um joelho a 45. Em casos muito específicos, a gente vai modelar assim pelo comando de conexão para alguma peça que é pouco utilizada. Da mesma forma que a gente modela a conexão, a gente pode modelar acessórios. Então, se eu quiser pegar algum acessório que vai em tubo de esgoto, não tem, né?
Então eu vou criar um tubo aqui de água fria. Vou pegar esse... Cadê o tubo PVC marrom? Aqui. Criar um tubo aqui de 25 milímetros. PVC marrom. E ele tá aqui. Para eu colocar um registro, normalmente eles vão para em acessórios de tubulação. Então, vocês podem ler as configurações do Revit. Então, coloca um acessório de tubulação e ele vai dizer, exemplificar mais ou menos o que tem ali. No começo é bem interessante, você não ficar perdido. Então, clica aqui no acessório de tubulação e aí você pode clicar na área do seu projeto e ele vai colocar os acessórios. Mas se você colocar em cima do tubo, ele vai tentar conectar no tubo. Então, se você clicar aqui, ele já segmenta seu tubo, ó. Dá um HH. Ele já está segmentado o tubo. Você pode clicar aqui com o botão direito e ocultar na vista. E aí seu tubo vai estar cortado. Se eu puxar aqui no conectorzinho, ele vai estar cortado e você já vai ter conectado. Já vai ter esse registro conectado. Quando eu falo conectado, eu quero dizer que eles estão vinculados. Como se fosse na obra mesmo, né? Como se tivesse soldado aqui. Quando você puxa um, o outro vai junto. Você puxa para o outro lado, o outro vai seguir. Se você alterar a altura, também vai seguir. Então, normalmente a gente prefere por modelar as coisas com tudo conectadas. Para modelar aparelhos, funciona da mesma forma que as conexões. Então, você clica aqui no aparelho e aí você normalmente você não vai conectar isso no tubo, né? Então ele não tem nenhuma função de conectar automaticamente. Você vai posicionar ele no local. Por exemplo, vamos supor que eu quero uma caixa d'água aqui e um aqui. Ele posiciona no local e ele tem também aquelas propriedades dos elementos que são comuns, que normalmente tem altura, nível de referência. Pode funcionar da mesma forma. Aqui só para a gente ver os níveis, eu posso selecionar aqui, dar um 0,5 de elevação e ele vai elevar. Essa família tá bugada, ficou um pedaço para trás ali. Então vamos tentar aqui no hospedeiro. Agora deu certo. E aí ele altera a altura da caixa. E se você trocar o nível aqui, ela vai lá para baixo e mantém a altura, vendo? Então você pode ir segmentando. E aí se a gente olhar aqui na planta baixa, só tá vendo um. Como é que eu faço para abrir uma planta baixa? Você vem aqui no seu projeto, procura por vistas. E aí vai ter a segmentação, que nesse caso tem vista de coordenação, vista de planta. Você pode clicar com o botão direito e botar para expandir tudo. Ele vai expandir todas as vistas que tem. Vamos procurar aquela vista do nível 1, que é essa daqui, um public. E daí ela vai aparecer a caixa aqui embaixo, que sumiu lá em cima. Mas ela está aparecendo os elementos também. Por quê? Porque nosso pé direito lá é de 3 metros e aqui o nível está de 4. Então se você botar aqui, por exemplo, de 2,5, ele já não aparece os nossos elementos do pavimento superior, só o do térreo. Só o do pavimento 1, no caso, né? Beleza, a gente já conseguiu modelar a caixa, já conseguiu modelar. Outro comando muito importante que e aí você consegue modelar tudo que tem quase tudo que tem no seu projeto. Via de regra, serão coisas que não tem um comando específico para modelar. Então você pode usar o comando CM. Esse comando é o comando componente. Você pode vir aqui na arquitetura, ó, e você vai achar o comando componente aqui, componente. E aí você pode modelar qualquer tipo de família no seu projeto, tanto as coisas de hidrossanitário quanto qualquer outra coisa que esteja no seu projeto. Então, ó, tem aparelho, tem conexão, tem tudo aqui. Então, se eu quiser modelar uma caixa sinfonada, eu procuro aqui, dou um CM e procuro aqui. Caixa sinfonada, você pode fazer a pesquisa. E aqui, por exemplo, tem o copo da caixa sinfonada. No nível 3, minha caixa sinfonada ela fica abaixo do piso, né? Eu vou botar aqui menos 0,2 para aparecer a caixa, que ela normalmente fica abaixo do piso, né? Mas eu posso também levar ela para cima sem problemas. Deixa eu desmarcar aqui. Ela está abaixo do piso, mas eu posso botar um deslocamento nela, igual a gente faz nos outros elementos. Por exemplo, deslocamento do hospedeiro, eu vou botar aqui que ela está 1 metro acima do nível do piso e ela vai subir. Então é isso. Acho que a gente já aprendeu a modelar todos os tipos de elementos. Então, como eu falei, é um guia introdutório para vocês aprenderem a colocar as coisas dentro do Revit. Então, vocês já podem se arriscar em tentar fazer seus primeiros traçados, fazer um traçado de um banheiro, pegar um projeto na internet para tentar modelar. Mas a próxima aula dessa playlist vai ser como eu modelo projetos hidrossanitários para os ambientes e como
o método que eu desenvolvi para pensar em projetos hidrossanitários, para conceber projetos hidrossanitários. Então, não é nenhum processo, nem nada do tipo, é uma forma de pensar. É como eu imagino as coisas e executo dentro do Revit. É uma coisa que eu sempre dizia para os meus companheiros de trabalho, meus estagiários, pessoas que eu estava treinando, que muitas vezes a gente tenta otimizar o Revit ao máximo, maximizar nossa eficiência dentro do Revit e esquece de pensar, de maximizar nossa cabeça, né? Por assim dizer. Então, é uma forma que eu encontrei de, tipo assim, me manter focado no projeto e sempre pensando nas soluções e em vez de tentar projetar com o Revit. O Revit a gente só usa para expressar nossas ideias. Então, no próximo episódio, a gente vai ver com mais profundidade como modela realmente uma instalação de banheiro e como usar o método que eu desenvolvi. Talvez tenha algo parecido, eu não sei onde eu aprendi, mas enfim, é o método que eu uso para que a gente possa modelar os tubos em Revit. Então, vocês podem me seguir no Instagram, eu estou bem ativo por lá, estou postando bastante conteúdo, então para pegar dica rápida de Revit, conteúdos mais avançados, lá no Instagram eu estou postando, tem muita coisa legal lá, fique à vontade para me seguir, @PabloDantas, mas vai estar o link aqui nos comentários. E essa aula foi um pouco acelerada para tentar enxugar e deixar o mais rápido possível para que vocês tenham uma visão inicial do Revit, em seguida a gente aprofunde com mais calma. Então, na próxima aula vai ter uma nova dinâmica, vai ser mais abordando todos os conceitos, em vez de só passar por cima rapidão. Mas aqui era só para dar uma visão geral para vocês. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o Revit para modelagem de instalações. E até o próximo vídeo. Valeu!